o Fábio também está aqui, todos aqui. Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui novamente nesse Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Agradeço muito ao IBDT pelo convite, é uma honra estar aqui, juntamente com essa mesa composta por colegas ilustres. Agradeço o IBDT nas pessoas do professor Luiz Eduardo Chueri, Luiz Flávio Neto e Rodrigo Mato. O tema que nós vamos tratar aqui hoje é um tema muito interessante e com muitos desafios, principalmente aqui no Brasil. É o ISD. O que seria o ISD? Práticas, né, em resumo, direcionadas ao environment, ao meio ambiente, ao social, ao social, sociedade, e a governance, corporate governance, governança corporativa. E esse tema, ele vem se tornando cada vez mais importante, não só no Brasil, no mundo, como no Brasil também. Recentemente assisti uma palestra do Fábio Coletti Barbosa, que foi CEO do Santander, do Banco Real, presidente da FEBRABAN, e atualmente membro de diversos comitês, que pontuou muito bem duas questões. A primeira é que a importância do ISD, ela decorre de 3 grupos de pessoas que são as mais importantes para uma determinada sociedade. Quais sejam os clientes, que não querem consumir produtos de sociedades que não cumpram essas práticas. Então, acho que um exemplo são lojas de roupas que utilizam trabalho escravo, que pratiquem racismo. Temos os investidores, né, que não querem ter seu nome relacionado a sociedades que não cumpram essas práticas, e também os novos talentos, porque os jovens estão cada vez mais preocupados com esses pilares ao definir a sua carreira. Então, como bem colocou o Fábio nessa palestra, as práticas ISD, hoje em dia, elas decorrem ou da convicção das próprias sociedades, ou da conveniência de adoção dessas práticas, ou ainda, agora, mais recentemente, do constrangimento decorrente em não cumprimento dessas práticas. Essas práticas ISD e o direito tributário, elas não têm uma relação automática, mas elas têm uma relação muito relevante. Por quê? Porque qualquer decisão da administração de empresas e sociedades, ela está pautada por questões fiscais. As questões fiscais são sempre consideradas. Então, ainda que o tax não esteja lá na ISD, é uma variável muito importante para a aplicação dessas práticas. E eu trouxe 2 exemplos que eu acho que são muito ilustrativos de como o direito tributário se relaciona com as práticas ISD. O primeiro, eu acho que é a questão da filantropia, e que ficou muito patente na época da Covid, principalmente no início, em que todo mundo queria ajudar, né? Não só as pessoas físicas, mas as grandes sociedades, elas queriam ajudar, e elas não sabiam nem como colocar em prática essa ajuda. Então, não sabiam como estruturar parcerias, sem que houvesse uma oneração tributária desnecessária, como realizar as suas doações com dedutibilidade, porque aqui no Brasil as regras de dedutibilidade de doações, elas são muito restritas, a pandemia, ela deixou isso muito evidente, como o direito tributário brasileiro ainda precisa evoluir muito para que a parte de filantropia no Brasil, ela possa ser praticada de uma forma que não exista oneração para aquele que está doando. Um outro exemplo são alguns projetos de lei que criam aqui no Brasil os títulos, né, de carbono, e que estão se preocupando com alguns aspectos fiscais. Então, um desses projetos, por exemplo, já diz que a comercialização desses títulos, ela não estará sujeita à tributação,
Mas, como se trata de algo novo, não existe ainda uma definição total dos aspectos fiscais. Por exemplo, não há uma definição de como o título originário seria tributado, e as despesas relacionadas a esse título, se elas seriam dedutíveis ou não. Então, enfim, esses são apenas 2 exemplos, né? Não estou aqui para tomar o tempo de ninguém, porque com certeza nós vamos ter apresentações brilhantes aqui na sequência. Então, eu aproveito aqui para introduzir os brilhantes colegas que vão fazer parte dessa mesa. Primeiro, a Maula Hewitt, que é sócia da Price, na Inglaterra, e é responsável pela área de ESG na Price. A professora Elide Bifano, que é sócia do escritório Maria de Oliveira, também foi sócia da Price e é membro de diversos conselhos fiscais. O Yosh Lojenga, que é mestre pela Universidade de Nijmegen, na Holanda, e é diretor tributário da Shell, na Holanda. O Rodrigo Araújo, que é o CFO da Petrobras e tem um MBA pela FGV. E, por último, o meu colega aqui principal, que vai ajudar com a moderação, Fábio Gaspar, que é diretor tributário da Shell no Brasil e mestrando no Iberê. Então, feitas essas apresentações e introdução inicial, passo a palavra ao Fábio. Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer inenarrável estar aqui nessa casa, a casa virtual, né, atualmente, mas essa casa que é o IBDT e a Faculdade de Direito da USP. Registro aqui o meu agradecimento aos organizadores do Congresso, notadamente os professores Schweire, Luiz Flávio, Rodrigo Maito, e igual prazer é estar ao lado de tão relevantes nomes, alguns amigos nessa mesa, para debatermos um tema muito próximo ao meu coração. E um agradecimento ainda mais especial ao Joost por aceitar esse convite, mesmo ocorrendo esse evento durante um dos mais importantes feriados nacionais na Holanda. Hoje é King's Day na Holanda. Então, o Joost me compartilhou algumas fotos ao longo do dia, aproveitando o King's Day, me deu uma sensação de nostalgia dos meus anos vivendo na Holanda. Então, fica aqui esse agradecimento especial para o Joost, dado o comprometimento no meio de um feriado. Bom, estamos aqui prestes a ouvir os painelistas, alguns nomes realmente, como a Thaís disse, brilhantes na área. A gente vai ouvir as experiências deles, né, no âmbito da responsabilidade fiscal institucional, ou ESG Tax, como alguns têm nomeado mais recentemente. E o que é o ESG Tax e qual a relevância para o mundo tributário, né? Acho que a Thaís começou a delinear isso, mas sobretudo para a tributação internacional. Então, antes de passar a palavra para a Amal, eu queria só usar a palavra por alguns minutos para poder contextualizar o tema de ESG Tax para melhor aproveitamento da fala dos meus sucessores. Então, o ESG é um acrônimo, né, utilizado para representar Environment, Social and Governance, no contexto da responsabilidade social das empresas. O termo não é novo, ele foi cunhado ali ao longo dos anos 2000, principalmente pela ONU, mas suas origens são um pouco mais antigas. A origem está ali na década de 80, quando o professor economista Robert Freeman publicou um trabalho defendendo o capitalismo de partes interessadas, ou em inglês, stakeholder capitalism, em franca oposição às ideias de Milton Friedman, esse talvez ainda mais conhecido, né? Gerações de empresários adotaram a visão de Friedman sobre o capitalismo de acionista, ou shareholder capitalism, nos anos 70. Se o capitalismo de acionista, se no capitalismo de acionista o bem maior é o lucro e o interesse financeiro imediato do acionista, na concepção de Freeman, o acionista é apenas um dos interessados na função da empresa, que deve ter uma visão de longo prazo. Há outros interessados, contudo, como a Thaís mencionou, né? Como empregados, a sociedade, o meio ambiente, direitos humanos e outros. No passar aí dos últimos 20 anos, principalmente, nós vimos várias dessas siglas do I, do S e do G, despontando em temas como realmente trabalho escravo, meio ambiente,
E hoje não parece mais ter espaço para as ideias propostas por Friedman na década de 70, né? A prevalência quase absoluta do capital. E essas diferentes nuances, ao longo desses últimos 40 anos, ali, desde aquele trabalho de Friedman, elas evoluíram em diversas áreas, como eu acho que eu quis mencionar, mas no tributário parece ainda recente essa questão do ESG, ou da responsabilidade institucional tributária. Por isso, alguns podem até estranhar o tema do painel. Mas essa chegada da função social da empresa, ou capitalismo de partes interessadas, ou ESG tax, existem várias formas de chamar isso, qualquer nome que nós decidamos dar, me parece ter começado no âmbito tributário na Europa, relativamente recente, aí, ao longo dos anos 2010. Na minha opinião, como uma clara consequência do BEPS, e diante de práticas consideradas abusivas, conforme executadas por algumas multinacionais. Um tema dessa época, ali do final dos anos 2000 e início dos anos 2010, que eu gostaria de correlacionar, porque eu acho que está ali quase que a gênese do BEPS e bem assim da responsabilidade tributária institucional, foi uma passagem em que no Parlamento Britânico, durante uma consulta pública, a representante do parlamento, Margaret Hodge, declarou para empresas presentes, Starbucks, Google e Amazon, "We're not accusing you of being illegal, we're accusing you of being immoral", por conta de práticas de erosão ou realocação de base tributável em sede de planejamento fiscal internacional. Então, esse período aí, eu acho que foi onde começou aí a concepção e a gestação do BEPS. Mas toda essa comoção internacional em torno da crise financeira de 2009, o papel da tributação nela, como isso chegou no BEPS e principalmente na OCDE, né, que já tinha um trabalho que pôde aproveitar nesse momento, isso chamou a atenção, na verdade, de cidadãos comuns. Isso começou a impactar a vida dos cidadãos comuns na Europa, que, ao mesmo tempo, travaram ali o movimento que ficou conhecido como Fair Share. Então, comunidades, consumidores, jovens entrantes do mercado de trabalho estavam passando a escolher as empresas com as quais eles se relacionariam, né, em sede de, seja como consumidor ou como funcionários, fariam essas escolhas com base em práticas socialmente responsáveis também no espectro tributário. Então, me parece que foi aí que nasceu, principalmente aí depois do vácuo do fim do projeto BEPS e com a pergunta: o que vem agora? Né? Então, acho que, nesse sentido, muitas dessas discussões travadas no âmbito do BEPS e das normas que foram implementadas domesticamente nos diversos países envolvidos, foi traduzido para essa parte principiológica, essa parte voluntária, como soft law. Então, são princípios voluntários de responsabilidade tributária internacional a que as empresas podem se comprometer, desde que interessadas, né? Óbvio que isso reflete um pouco a maturidade de cada uma dessas comunidades. Acho que, como eu disse, começou na Europa e bem assim é mais forte lá até hoje, e bem assim esse compromisso com condutas socialmente conscientes, independente de força legal, independente de força cogente. Então, eu queria poder exemplificar na prática o que significa cada uma das letras, né? Assim, no de environment, o tributário ele vem sendo alçado a uma importância muito grande. A União Europeia tem atualmente um projeto, e a Amal vai falar em mais detalhes, mas é um projeto que chama Fit for 55, ou como a Amal acho que vai nomear, é o European Green Deal, em que a Europa espera reduzir a emissão de carbono em 55% até 2030, ou antes, né, até 2030. E recentemente, ali em novembro do ano passado, se eu não me engano, no âmbito da COP 26, ouviu-se a seguinte pergunta com alguma frequência: a tributação pode salvar o mundo? Me pareceu a primeira vez que eu ouço a possibilidade de um tributarista largar o terno e colocar a capa de super-herói. Vamos ver. No espectro S de ESG, esse é o plano em que a tributação tem sua feição mais natural, eu acho, né? A tributação tem como um dos fundamentos a solidariedade, e eu não conheço um instrumento mais adequado à consecução dos objetivos sociais do Estado do que a tributação como meio de arrecadação. Então, acho que esse me parece um tanto óbvio. Mas é no I
desculpa, e é no G de ESG, né, é no G de governança, que as empresas hoje encontram maior margem para atuação responsável. A governança tributária é tema que há muito se ocupa a OCDE. Desde 2011, a OCDE tem versões do seu OECD Guidelines for Multinational Enterprises, em que a instituição enumera os comportamentos esperados de multinacionais em sede de governança tributária. Então, são esperadas participação do board das companhias no gerenciamento de riscos tributários, não deve ser uma função só do departamento tributário. Se espera que as empresas cooperem com as administrações tributárias, que respeitem não apenas a letra, mas o espírito da lei, e que não obtenham benefícios fiscais não almejados pelas respectivas normas. E outros temas também, como transparência, substância, transfer pricing. Muitos desses objetivos foram capturados pelo BEPS e continuam em evolução, né? Ao longo desse congresso, nós vimos a discussão de vários dilemas oriundos desse período do BEPS. Só que na segunda metade dos anos 2010, nós vimos aparecer algumas organizações não governamentais trabalhando para transformar essas regras, esses dilemas e essas leituras possivelmente diferentes, que é coisa típica da norma, né, da interpretação da norma. Algumas organizações começaram a defender regras ou melhores práticas voluntariamente a serem adotadas pelos contribuintes, né, pelas empresas. Então, uma dessas organizações foi o B-Team, que, por exemplo, tem 37 princípios de boa governança tributária. Como dito, esse trabalho tem grande influência dos temas enfrentados no BEPS, então ali a gente, dentro desses 37 princípios, nós enxergamos compromissos com princípios a serem adotados e monitorados pelo board das companhias e com processos internos de verificação de integridade e aplicação em todas as jurisdições que as empresas atuem, não só naquelas em que a força corrente, né, de normas oriundas aí, eventualmente, do BEPS, e para dar noção aqui da importância desse tema, a gente tem aqui, dentre as estrelas do nosso painel, o CFO da maior empresa do Brasil. Então, é um tema importante na Europa, mas é também um tema importante no Brasil, como acho que a Elide vai poder mostrar um pouco para a gente a experiência dela do board de companhias grandes também, né? Planejamento tributário tem que levar em consideração a interpretação razoável da norma, o princípio arm's length, obviamente, sujeito à legislação doméstica, né? A gente bem sabe que no Brasil a gente tem essa dificuldade, o compromisso de não utilização dos chamados paraísos fiscais, sem que haja substância comercial nessas atividades, a não utilização de estruturas corporativas fragmentadas em diversos países para evitar em clara referência a planejamentos tributários que ficaram conhecidos ao longo dos 20 anos, né, principalmente na Europa, os sanduíches da vida. O privilégio ao uso de instrumentos como Cooperative Compliance da OCDE e, mais recentemente, aqui no piloto que a Receita Federal do Brasil está fazendo, chamado Confia. Acho que o Brasil anda também em passos largos nesse sentido. Critérios pré-definidos e razoáveis para o gozo de benefício fiscal nas diferentes jurisdições onde as empresas atuam. E transparência, como são pagos tributos, onde são pagos, onde estão localizadas as entidades, se porventura localizadas em jurisdições de baixa tributação, que fique explicado o porquê, dado o compromisso de não usar esse tipo de jurisdição sem substância, e também, como eu disse, no uso de benefício fiscal. Se nada do que eu disse ficar na cabeça de vocês, antes de eu passar a palavra para a Amal, eu queria que só uma coisa ficasse. A gente está falando de soft law, mas a história já mostrou para a gente, já provou para a gente que soft law tende a virar hard law. Vide o trabalho do professor Karel Vazak em sede de direitos fundamentais na década de 70. Sendo assim, eu vou parafrasear o antigo CEO da GE, Jack Welch. Vou fazer uma tradução simultânea, mas é algo mais ou menos assim. Mude antes que seja obrigado a fazê-lo. Com isso, eu passo a palavra para a Amal, para nos informar um pouquinho do estado da obra na Europa. I understand that's over to me. Apologies. My Portuguese is not very good, so I will use English. So apologies in advance, but I'm absolutely delighted to be here.
Maybe just like quickly to say, I'm Amal Lead, and I lead on ESG for tax, legal, and people services at PwC here in the UK. And I also lead our global fiscal policy practice, working with governments to design and implement fiscal policies, so covering both the tax side, but also the spending and the budgeting side. And today I would like to give you an introduction to the broader ESG agenda and connect it to the evolving ESG landscape when it comes to tax, and also provide an overview of ESG trends that we are seeing across Europe and how that connects back to tax. As you all know, governments are implementing measures to help drive towards net zero across the UK, Europe, and also globally. In the UK, obviously, we had the COP26 in November, but this was just a milestone. It was not a destination. So we must continue to reflect on what agreements are reached and also what these agreements mean in reality for business, because business has a really important role to play in the net zero agenda. We are also seeing long-term asset owners like pension funds, insurance companies, sovereign wealth funds, and others, recognizing that climate risk is increasingly going to have an impact on their long-term investment returns. So there is a lot of push and pressure put from asset owners and capital holders. Maybe just to bring this to life a little bit, the systemic shift in capital will have a very profound impact on the shareholder registers over the next decade. So we currently have 170 trillion in the capital system. Out of this sum, we expect up to 100 trillion to move out of some industries and into others. So there will be a lot of movement. And over the last couple of years or so, we have seen a rapid transition away from just a business environment that focused primarily on business outcomes to now where ESG is used to maintain the social contract. There is a role that businesses have to play in society. So events like COVID and Black Lives Matter movements have accelerated the pressures on companies to do the right thing. And from what I have seen and heard from my clients, because I do a lot of work with my clients on ESG, I think that ESG is becoming a reality of doing business in the 21st century and should be embedded in the very DNA of an organization. So the benefits of adopting this approach are very clear. And research shows that 90% of companies with a clear purpose will outperform industry averages in growth and profitability. So it is good for the business, it is good for society, it is good for the environment. But also there are risks when there is failure to act on ESG. And these risks include the loss of trade due to consumer preferences. So consumers use that power actually to boycott certain products or services or work with some companies. There is also an impact on the cost of capital or access to capital in the first place. And obviously there are missed opportunities to capture market growth. But I really want to highlight that it's not all about risk, compliance, and cost. So it's not all bad news. The ESG agenda also creates huge opportunities for businesses, and investment in new technologies and industrial transformation will be at the heart of the strategy to reach net zero. And governments are providing considerable funding for this type of investment. So this is about the ESG landscape more broadly. But if we want to connect it to tax, I think that tax has a very important role to play when it comes to ESG. And the tax system is a key lever in the policymaker toolbox, if you like. So ESG tax developments can be split into policy carrots and sticks. So, to put it very simply, the carrots include tax incentives, grants, and other sources of funding. And the sticks obviously include new taxes, pseudo-taxes, and wider regulation that the governments use to drive the right behavior. And I think that tax fits under each of the E, the S, and the G. And it is just as important for tax to be across ESG as it is for other areas of a business, like operations, procurement, or supply chain, for example. I think that tax also plays a really important role from a value creation perspective, where new taxes and pseudo-taxes represent transition risks, which could impact a company's value over the life cycle of an investment. Equally,
tax incentives and grants for green investments, for example, represent a great opportunity for value creation. So underpinning ESG more broadly is governance. And I think, Fabio, you spoke a little bit about governance, including tax governance, to help organizations ensure that they are delivering on their ambition when it comes to ESG. Maybe just covering a little bit what's happening across Europe and looking at the ESG developments and tax, focusing on Europe. So on the environmental side, obviously the EU Green Deal is an important driver. And the EU Green Deal represents the EU's ambition to make Europe the first climate neutral continent by 2050. And it will transform the European economy and has far-reaching implications for businesses. So the deal, as you might have heard, will introduce various policy changes that include carbon border adjustment mechanism, the expanded emissions trading system, and also a lot of ESG reporting. Again, I always like to have a balance between, like the risks, the compliance, but also the opportunities. And I think the Green Deal provides tremendous opportunities. So over 1 trillion euros will be available to invest in funding the policy reform needed to achieve European economic growth and climate neutrality. Some of that, the amount of money will support businesses, innovation, and there is a real need for collaboration between the government, businesses, and the wider society. On environmental taxes, there are obviously new taxes that are being introduced, and I will just probably mention plastic packaging tax in the UK, Spain, and Italy. So this is a tax that is affecting a wide range of businesses due to its broad scope. So in the UK, the tax has been introduced from this April, but we have seen a lot of consultations and discussions with businesses from the government to make sure that the tax is implemented in the right way. I should probably mention that it is very important to note that registration for the tax will be required, even when businesses do not have to pay any tax. So there is an impact on businesses and they need to prepare to meet their compliance obligations and make sure that they have the right systems in place, even if they don't have to pay the tax at the end of the day. Another example is what we call the extended producer responsibility, or EPR. And there are new laws relating to the extended producer responsibility for products where the reach of the end of their useful life. And these frameworks are pushing the responsibility up the chain to producers instead of what we have seen in the past, the end users. I think France is leading the way with a huge new raft of requirements. And this year we have seen new requirements that will be introduced for building products and materials, garden articles, sports and leisure articles, and even toys, just to name a few EPR sectors. So in these sectors, the producers will have a responsibility for their products beyond the usual life cycle. Talking about the opportunity side, again, just to bring that balance, it is very important to mention green grants and incentives. So although we see more and more taxes and regulations to comply with, there is also a huge opportunity to use the green incentives available to business to support business growth. And it is very clear that fiscal incentives will have a huge role in helping us to reach net zero. Maybe to give the example of the UK, and I have been working with the government, but also with a number of clients around the ambition of the green agenda. So the UK government has committed 5 billion a year in cash grants to stimulate investment in green technologies. And that cuts across a number of sectors or technologies, mainly focusing on offshore wind, energy storage, hydrogen, and carbon. These are the areas that will have a real impact on the transition towards net zero. So that's on the environmental side. Let's talk a little bit about the S of ESG, or the social element. And I think as we recover from the pandemic and as we build forward better, because there is no building back, we can't really go back, I think the focus turns to restoring the public finances. So tax fairness and tax transparency will be more and more important as key drivers for a sustainable tax system.
And I think there is an increasing pressure for companies to be more transparent about their tax arrangements, and that has grown dramatically. And despite my limited knowledge of Portuguese, I think that Fabio referred to this earlier in his remarks. I think there are a number of international institutions that are pushing this agenda around transparency and fairness, and that include the UN, the OECD, and the World Economic Forum. And we see a small number of companies actually leading the way in the area of transparency. And not surprisingly, the lack of reporting standards was mentioned as a top barrier to ESG effectiveness. Given everything we've talked about, I think the challenge of keeping up with the change is very significant. And I think in my view, when it comes to governance and transparency and fairness, companies should be asking themselves a number of questions, including when there is like a reporting requirement, who is likely to read my disclosures? And what do they need to know? And what is the story that I would like to tell them? I mean, again, just to bring this to life and give a concrete example, we have seen the Norwegian Sovereign Wealth Fund decide to divest away from certain companies based on tax transparency considerations. So I think that we will see more and more pressure from capital holders, investors, and from governments around transparency. In addition to tax transparency, we are also seeing a number of developments across other areas of the social criteria, or the S of ESG. And these focus around diversity and inclusion, minimum wage, labor rights compliance, and other policies to address fairness and pay equality. I think a lot of these challenges are actually focused in supply chain, where it is based in different countries and the legislation can be different. So last but not least, maybe just to talk a little bit about the governance element, and there is a strong link between the E, the S, and the G, so they are not like completely separate. I think that the EU has been driving this agenda and has adopted new initiatives, and ESG reporting frameworks around transparency, for example, are multiple. So we have seen the new EU directive related to country-by-country reporting. We have seen the EU Green Taxonomy, which is a classification system that is designed to provide more clarity for investors who are seeking to test the environmental sustainability of various economic activities. And there is a draft report on a similarly structured social taxonomy that has been published by the EU in July 2021, and that suggests that a future classification system will contain metrics on tax transparency, but also non-aggressive tax planning, which is like raising a lot of debate. Alongside the wider voluntary drive for net zero by 2050, with just a few examples around the UK and how these reporting requirements are evolving, we have seen in the UK that mandatory climate reporting has been introduced on a what we call comply on or explain basis. And this is in line with the requirements of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, or TCFD. So that regulatory framework is applicable in the UK to premium listed companies from the 1st of January 2021, but also certain private companies with accounting periods beginning on or after the 6th of April 2022. So we see a lot of drive from governments around, like the climate-related reporting. It is needless to say that there is a real need for strategic change and a reflection on how the tax function can integrate with other teams. So tax teams can play a really critical role in the review of corporate governance controls and reporting. And they can play like a role across the whole company, for example. Maybe just to conclude, I would like to mention a couple of points around how businesses are approaching the ESG tax agenda, just to bring that perspective from what I hear from my clients. So we have been working with businesses across a wide range of sectors, and they operate across developed and developing countries. And we know from experience that tax functions are trying to establish their role and contribute within this space, just as our clients' legal teams are also doing the same.
And there are two key aspects to this for our clients. The first one is keeping up with the pace of regulation. I mean, there is a huge change and there is a need to keep up with that pace today, but also in the future. So do like a horizon scan of what's coming their way over the next few years. And the second point is adapting governance frameworks to become business ready for these new ESG demands. I think heads of tax and their teams have a real leadership role to play when it comes to ESG. Maybe like another point to mention is alongside the regulatory changes, it is evident that there is a huge increase in tools for rating companies based on their ESG performance. And that means that new taxes and regulation will generate compliance issues, but will also affect share prices. So it is something that is worth looking at properly. So ESG, I mean, again, just to finish, ESG comes with risks, but it also provides tremendous opportunities for value creation. And having a robust ESG tax strategy can help businesses to grow while maintaining that social contract that we talked about at the start. And with that, I will hand over to Elodie. Thank you. Many thanks, Amal. Really appreciate it. I hope you have found the translation button, so you don't need to make that much of an effort to understanding Portuguese, if you do find that translation button. Elide, com essa fala da Amal, eu vou passar para você. Fábio, muito obrigada. Muito obrigada, Fábio. Eu gostaria de dizer para você, em primeiro lugar, eu quero agradecer o professor Luiz Eduardo Chueri, agradecendo o IBDT em nome dele, cumprimentar todos os presentes nessa mesa, em nome da doutora Thais, e, por fim, agradecer ao Fábio, especialmente, todo o desempenho dele, coordenando e ajudando a gente. Obrigada, Fábio. O Fábio me pediu para falar de 3 temas diferentes. O primeiro tema é a moral fiscal, fazendo a relação com o Brasil. O segundo é o compliance cooperativo, também com o Brasil. E, por fim, falar um pouquinho da minha experiência de ISG, de tributação, nos conselhos dos quais eu participo. E, como bem foi dito pelo Fábio no começo, isso não é uma novidade agora. A preocupação em alguns conselhos é anterior a esse movimento que existe hoje. Falando, em primeiro lugar, da moral fiscal, a moral fiscal pode ser definida como a motivação do contribuinte para pagar tributo. O certo é que ninguém quer pagar tributo. É tão certo que ninguém gosta de pagar tributo que o Código Tributário Nacional, no artigo 3º, no Brasil, define tributo como prestação pecuniária compulsória que não decorre de um ato ilícito, de sanção por ato ilícito. Ou seja, mais do que isso é impossível. Ou seja, ninguém quer pagar. Se não tiver uma definição de lei, ninguém vai pagar mesmo. A questão é que, a despeito de ninguém gostar de pagar tributo, nós vivemos uma sociedade, o Fábio até já falou no começo sobre a solidariedade social, e o viver em sociedade nos obriga a cumprir determinadas regras. Então, a ideia de fraternidade e de solidariedade é que leva todo mundo a pagar tributo, à exceção que ele tem uma dispensa por alguma razão do poder público. Do ponto de vista legal, todos pagam, portanto, e ele é compulsório nos termos do Código Tributário Nacional. Entretanto, a OCDE realizou um estudo, alguns anos atrás, para saber o que leva o contribuinte a pagar tributo, porque a boa vontade de pagar tributo, a motivação para pagar o tributo. Ele chegou a várias conclusões, mas a maioria dos casos, no exame dos países que ele fez, que a OCDE fez, ela conclui que o cumprimento é sempre espontâneo, espera-se que o contribuinte cumpra. É que nem no Brasil, a gente espera que cumpra, mas quem não cumpre, evidentemente, vai arcar com as suas responsabilidades. Então, existe uma ideia de cumprimento espontâneo, essa é a primeira coisa. E a partir desse cumprimento espontâneo, ou das manifestações que a OCDE encontrou, ela relacionou pontos que podem permitir melhoras futuras, quer na tributação, quer no compliance tributário. Então, esse é um contexto de motivação importante para nós. Mas teve um detalhe que a OCDE coloca nas pesquisas que levantou, que é a motivação do contribuinte é temperada pela visão de um sistema justo ou injusto. Então, dados esses fatos,
eu quero trazer a moral tributária para o contexto brasileiro, que foi o que o Fábio me pediu para fazer. Afinal, o que acontece no modelo brasileiro, moral fiscal brasileira? O que acontece? Todo mundo cumpre a obrigação espontaneamente, é a regra que deva cumprir. A solidariedade social é um elemento importante do Brasil? Ele é tão importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu muitas vezes, em temas tributários, que a solidariedade social tem que ser praticada. Decidiu até numa questão que só passa, por acaso, por ser tributária, que era uma disputa entre a Receita Federal e as instituições financeiras, delas entregarem as informações de instituições financeiras que são sigilosas para a Receita. E no Brasil sempre se entregou isso à luz de uma decisão judicial. Entretanto, a lei disse que tinha que ser agora automático. Essa lei foi julgada pelo Supremo, e o Supremo falou que ela era constitucional, ou melhor, ela é constitucional, à luz do princípio da solidariedade social, ou seja, todos têm que pagar tributo, ninguém se exime disso, e o fisco tem o dever de fiscalizar e de arrecadar. Eu não entendi nunca muito bem a relação da solidariedade social com a questão dos dados bancários, mas isso para mostrar o quanto o conceito de solidariedade social está imbuído na nossa Constituição. Então, não é um princípio escrito, nós temos muitos princípios escritos na nossa Constituição, esse não é, mas ele permeia todos os princípios e todos os comportamentos, não só tributários, como outros também. Então, esse é um dado de que solidariedade social é extremamente importante dentro do nosso contexto brasileiro. Agora, passados todos aqueles elementos que a OCDE tratou, a questão do sistema injusto. O sistema injusto é uma unanimidade, eu participei na minha vida, a Mal, que é da Price, trabalha na Price, sócia da Price, eu fiquei 38 anos na Price, não, adorei, aprendi tudo que eu sei, eu aprendi lá, e depois, é claro, com experiências que fui adquirindo, mas a maior parte das coisas que eu sei, eu aprendi na Price. Então, eu fiz muitas pesquisas, trabalhei muito com esse assunto. Quando se perguntava o que melhorar no sistema tributário, todo mundo diz, esse sistema é injusto. Mas o que se aponta para a injustiça do nosso sistema? Nós vivemos uma federação, nós temos 3 níveis políticos e todos eles cobram tributos, todos eles têm obrigações acessórias. Com isto, o sistema tributário brasileiro é realmente extremamente complexo. Obrigações acessórias não faltam, a despeito do Brasil ser um país que tem uma Receita Federal extremamente informatizada, é modelo, muitos vêm aqui para estudar, mas o problema é quantas vezes você faz a mesma coisa, os riscos de conferência de coisas erradas e as multas são altíssimas. Então, esse é um problema seríssimo no nosso modelo aqui. A complexidade de obrigações e a complexidade dos tributos. E há um detalhe que deixa todos os contribuintes inseguros, é a insegurança jurídica. No Brasil, nunca as coisas terminam, ou seja, a lei não é bem feita, a regulamentação muitas vezes também não é, e com isso a gente tem um ambiente tributário de grande litigiosidade. Nós temos muitos processos tributários no nível administrativo e no judicial também. O que acontece com isso? É a demora para se ter soluções, ou então, como são tantos, há soluções divergentes. Então, quem ganhou uma decisão, de repente sai uma decisão diferente, ele nunca sabe se a dele vai ser cassada ou se vai prevalecer. E o tempo de demora. No Brasil, se demora 15 anos para chegar no fim dos processos. Então, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Isso é o apontado para o Brasil em termos de moralidade, de moral fiscal, que não motiva os contribuintes a pagarem tributo. Além disso, existe um certo comportamento dúbio da lei e do próprio fisco. Por que eu digo isso? O fisco brasileiro é extremamente rigoroso nas fiscalizações. Ele imputa multas para todos, ele muitas vezes representações penais para os administradores, e, no entanto, periodicamente, ele pega todos aqueles débitos que estão sob discussão ou que não foram pagos, e ele lança programas de parcelamento desses débitos. Esses programas de parcelamento, na sua maior parte das vezes, prevêem cancelamento de multas total ou parcialmente ou de juros. E, com isto, há uma visão, só para terem uma ideia, de 2000 até hoje, nós já tivemos 40 parcelamentos, 40 desses programas no nível federal, fora os dos 5 mil municípios brasileiros e nos 27 estados. O que acontece com isso? Há uma visão, infelizmente, de que
pode-se burlar a lei, porque em algum momento a própria lei vai me dar um instrumento para eu pagar aquela conta. E quem paga direitinho se sente injustiçado com aquele que não pagou. Então, esse é um outro aspecto importante. Então, e por fim, e não é tributário o comentário que eu vou fazer, existe uma ideia de que os recursos são mal aplicados, existe corrupção, uma malversação. Então, esse é um cenário. Por que o contribuinte brasileiro diz que não é motivado a pagar quando perguntado, ou porque diz que se abstém de pagar? Esse é um fato. O segundo tema que o Fábio me propõe é o compliance cooperativo. O compliance cooperativo é um compliance muito bom, é um compliance amigável. Eu vou oferecer para o fisco mais do que a lei me exige. Eu vou trazer documentos, eu vou abrir informações importantes tal, para que ele possa verificar a minha boa vontade, o que eu estou fazendo. Só que no Brasil, falar em compliance cooperativo, dado o cenário que eu apresentei para vocês na moral fiscal, moral tributária, é muito difícil a gente imaginar que o contribuinte tenha boa vontade de fazer isso. Existem alguns programas até para fazer isso. Eu estive em alguns países, nos congressos, onde eles têm o código do contribuinte. No Brasil, a gente não tem um código tribuinte, a gente tem uma tentativa de código que, na verdade, repete o código tributário, que é do fisco, não é nosso. Então, como, por exemplo, a Espanha e o México, eles têm códigos do contribuinte que garantem direitos para o contribuinte, nós não temos isso. E como muito bem o Fábio falou, existem agora alguns programas incentivando o compliance tributário. O Confia Brasil, por exemplo. O Estado de São Paulo tem um. Na verdade, não é um programa de incentivo ao compliance, pelo menos o do Estado de São Paulo. É um que vai atribuindo pontos à medida que o fisco vai lá e vê que cumpriu obrigações. Não tem nada a ver nem com um código tributário, um código do contribuinte, nem com um real compliance amigável com o fisco. Infelizmente, esse é o cenário que a gente vê em termos de compliance. Acho difícil que ele seja adaptado ou integrado desde já na vida brasileira, infelizmente. E o terceiro tema que o Fábio me propôs era o ISD nos comitês e nos conselhos. Eu comecei a trabalhar em conselhos e comitês de auditoria depois que saí da Price, já são 10 anos que eu saí. E já no momento em que eu cheguei, já havia alguns movimentos tendentes à transparência. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a transparência, pelo menos nesse século, eu vou fazer um corte, o século XXI, ela se torna muito mais eficiente, muito mais efetiva nos códigos de governança corporativa por conta daqueles escândalos que todo mundo sabe que aconteceram. E da governança corporativa nasce essa divisão que é a governança tributária também, que fortemente os contribuintes devem cumprir, e deve se cumprir por todas as finalidades, todas as razões que vocês já disseram, sociais e econômicas e tal. Então, o que eu vejo de interessante depois dessas primeiras práticas, para a gente depois entrar no ESG? Essas primeiras práticas de transparência levaram, na minha visão, a uma melhoria substancial das notas explicativas das demonstrações brasileiras. No sistema brasileiro, não sei se é assim no mundo todo, no sistema brasileiro, a nota explicativa é obrigatória e ela integra as demonstrações financeiras. Eu acredito que seja em todos os lugares, porque é difícil dar uma demonstração se não tiver a nota, mas a nota explicativa melhorou substancialmente de 15 anos para cá, eu diria. Se expõe todos os fatos, antigamente havia preocupação de uma coisa. Então, eu acho que já esse movimento de transparência melhorou. Num certo momento, depois que o Brasil adotou as práticas internacionais de contabilidade, o IFRS, ele também adotou a demonstração de valor adicionado. Não sei se outros países têm. A demonstração de valor adicionado para companhias abertas, ela mostra onde é que foram aplicados os recursos da sociedade, pagamento de tributos, pagamento de salários, custos operacionais relacionados com as cidades onde estão os estabelecimentos, por aí afora. Então, é um demonstrativo interessante e de transparência dessas sociedades também. Agora chegamos no nosso ISD, já vamos agora mais recentemente, e o que eu tenho visto falar de ISD nesses comitês é coisa de 2 anos para cá, eu diria de 19, fim de 18, 19 para cá. O movimento muito mais voltado num conceito amplo, como a Mal explorou, e o ISD, tributação de tributação, a gente tem poucos exemplos. Eu conheço uns poucos relatórios de transparência publicados, são relatórios que eu vejo
muito importantes, eles valorizam muito o ambiente, valorizam a sociedade e dão informações importantes. Mesmo aquelas que constam lá do demonstrativo lá de valor adicionado, como onde foi pago o tributo, quanto se pagou, elas constam lá também, mas numa visão um pouquinho diferente, porque o ISD tem uma visão diferente. Então, é mostrar os impactos ambientais, os impactos sociais do pagamento dos tributos da sociedade. No relatório de transparência fiscal, os que existem, eles são espontâneos, por enquanto no Brasil, não são obrigatórios, não sei se em algum momento vão se transformar em obrigatórios, por enquanto são espontâneos, nem todas as companhias abertas publicam, algumas estão ensaiando, e eu às vezes converso com algumas pessoas e vejo que há uma certa preocupação, e vou comentar por que há uma certa preocupação. Em relação ao conteúdo desses relatórios, eles são muito bons. Eles identificam as somas geradas, as somas que foram arrecadadas, tudo que se fez na sociedade. Identificam também as alíquotas efetivas, né, do tributo, identificam também os planejamentos de negócios, mas não desenham o planejamento. Eles sempre afirmam, esses relatórios hoje no Brasil, que se fazem planejamentos e que todos eles são orientados por advogados. Eu acho que a declaração é da sociedade, ela vai fazer o que ela quiser. Mas não sei se em algum momento futuro isso vai mudar. E também tem que esclarecer que incentivos fiscais dispõem. Esse estou falando em termos gerais, que seriam os temas mais relevantes. O que eu vejo nas conversas, e aqui depois a gente vê aqui o Rodrigo, que está numa companhia aberta, e pode também nos ajudar, e a Mal, em relação ao exterior, é que há uma grande preocupação em relação a alíquotas efetivas. Eu trabalhava num comitê de auditoria de uma multinacional, de um banco internacional, e havia uma preocupação muito grande quando os relatórios iam para a Europa. De acordo com eles, prestava-se muita atenção na alíquota efetiva do banco. Só para informar as pessoas que são de fora, no Brasil, a alíquota nominal da instituição financeira fica por volta de 40%. Estou falando assim de regra geral. E depois de feitos os cálculos dos tributos, que é a alíquota efetiva, né, o lucro pelo cálculo do tributo, ela pode chegar a 15%. Isto, muitas vezes, era objeto de indagação. Então, eu não sei se a divulgação disso, também não sei como acontece no exterior, se a alíquota efetiva poderia gerar uma desconfiança de que a solidariedade social não está sendo cumprida. Eu imagino que as preocupações que o exterior tinha, lá na Europa, o Banco da Europa, seja lá o que for, se estavam relacionadas com isso. Deixo aqui para a gente depois discutir, se tivermos tempo. Uma outra coisa que preocupa é o planejamento dos negócios que tem efeitos tributários, porque, como eu disse para vocês, o ambiente brasileiro é um ambiente de litigiosidade, e basta o fisco olhar e encontrar a palavra planejamento, ele já começa a ter dúvidas. Então, com isso, divulgar, eu não sei até onde deve ir. Talvez o procedimento que as sociedades estão adotando de dizer que usaram seus consultores seja o melhor. Incentivos fiscais eu não vejo com grandes problemas, mas uma preocupação que algumas pessoas manifestaram para mim é se deveriam, por exemplo, elas entraram naquele parcelamento incentivado que eu disse para vocês, aquele tal chama-se refis, refinanciamento de débitos. Se esse refinanciamento de débitos com descontos nas multas e com redução de juros, é de lei, eu estou cumprindo a lei. Se isso poderia ser encarado como um descumprimento, uma não observância das regras da transparência. Eu tive um cliente, quando estava ainda na Price, que ele tinha uma sede na Suíça. Eles tinham aqui no Brasil diversas sociedades do lucro presumido. O lucro presumido é um cálculo, em vez de você usar o lucro líquido ajustado para cálculo do imposto, você usa o lucro presumido, que parte da receita. E ele tem um pagamento nitidamente menor do que o do lucro real, que parte da contabilidade. Todas as vezes que essas pessoas vinham da Suíça, falavam para mim, tem certeza que a gente pode usar o lucro presumido? Isso não é proibido, eu não vou ser autuado, isso não vai ser da lei, é uma opção legal. Mas eu via que eles tinham uma grande preocupação com relação ao lucro presumido. Então, o que eu coloco aqui é se declarar que eu tenho refis ou que eu tenho algum tipo de modelo tributário, ainda que autorizado na lei, poderia contrariar. E, dito isso, eu queria só fazer 2 últimos comentários. Um primeiro, que eu acho que a tarefa
da transparência, dos relatórios de transparência e de toda a implantação do ISD tributação, não é só do Conselho, nem só da diretoria, deve ser um movimento de toda a sociedade, de todos os integrantes da sociedade, todo mundo tem que ser conscientizado disso. Como no caso da governança corporativa, se fizeram treinamentos e tal, eu imagino que isso vai acontecer também nesse caso, porque não pode só alguns não podem ter essa responsabilidade. Então, eu imagino que deva prosperar nesse sentido. E, por fim, é um assunto que não tem a ver com as sociedades, mas tem a ver com uma preocupação que eu tenho. Eu trabalhei muito na minha vida sempre com reforma tributária, quando estava na Price, e agora estou envolvida em projetos de reforma tributária. O Brasil precisa fazer uma boa reforma tributária. A última é da década de 60, está totalmente desatualizado o nosso sistema, por isso tantos problemas. Então, na minha visão, eu li 2 projetos de reforma, um da Espanha, que é o Livro Blanco sobre a Reforma Tributária espanhol, que é o projeto de reforma do sistema tributário espanhol. E eu vi que há capítulos específicos voltados para a transparência, voltados não só para que o tributo seja um tributo verde, mas que o contribuinte também seja agraciado com benefícios e tal, de bens que não sejam bens que poluam. Né? Então, é um sentido amplo e bem interessante. E vi um do México também, bem interessante. Então, o que eu queria dizer é que agora que eu trabalho nessa, e tomei conhecimento há algum tempo atrás, pude estudar para esse congresso mais ainda o ISD, eu tenho certeza que todos nós deveríamos, como um aprendizado, é uma pena que a Amal e o Just, não sei se falei direito, me perdoe, que eles não estejam aqui no Brasil, mas todo mundo tem que se engajar numa reforma tributária que incorpore esse ISD, práticas de ISD, porque a gente tem notórios exemplos depois a gente pode conversar na segunda parte aqui do nosso evento, mas exemplos de que são absolutamente afastados da realidade atual da proteção à sociedade, ao meio ambiente e à governança. Obrigada, era isso que eu tinha para falar, Fábio. Obrigada pela oportunidade e tudo de bom para vocês. Muito obrigado, professora. Excelentes palavras. Acho que com isso a gente vai do amplo com a Amal, chega um pouquinho no mais específico aqui, aplicação para o Brasil, e eu queria passar a palavra como próximo palestrante, o Joost, que vai nos brindar com a experiência que ele tem em implementar Responsible Tax Principles, né, princípios de responsabilidade fiscal institucional, em uma grande multinacional holandesa. Joost, por favor. Thank you very much. Do you hear me, Fabio? Yeah, you hear us? Okay. You hear me okay? Not. Okay, I'm seeing a nod, so I'm supposing that's okay. Hello, my name is Joost. And indeed, I'm happy to be here. Indeed, we had a leave day because we're celebrating the king's birthday, and in the Netherlands, everybody then wears orange. So I had my orange hat, which I used today when I walked around, and lots of people out there, which is very different compared to last year's when the pandemic was all over the Netherlands and no one was allowed to be outside. Dear Fabio, dear Thais, dear IBDT, thank you very much for inviting me to join on this panel today here. I'm honored and privileged to share my thoughts on ESG and international taxation and the role Shell plays therein. So we're going to make it more specific and talk about Shell. I'm speaking English. My Portuguese is really bad. I don't think I know any sentence there, so you'll have to do it with English. I'll talk slowly, and maybe there's a translation available as well. When preparing for this session and talking to some of you in advance, I see how different European society looks at multinationals and the taxes they pay compared to countries like Brazil. ESG topics might be further away from your day-to-day worries, but I can tell you they will soon be on your plate to act on. My main focus now is not so much on the E, but more on the S, the social, and the G, the governance part. And really my main message for you is dare to share, be a front runner,
because if you're not at the table, you may be on the menu. My thoughts start with 3 observations. First of all, taxes are a vital source of revenues for countries around the world. They help to fund essential services like education, healthcare, roads, infrastructure, everything. And in times of crisis, such as the COVID-19 pandemic, which is, well, hopefully almost over, but perhaps it isn't, and maybe also in the current turmoil that we see in Europe in and around Ukraine, revenues from taxes become even more important because they are central to government policies to support people's lives and livelihoods. Second, the expectations people have from businesses have never been higher than they are at this very moment. People expect to see businesses behave as responsible members of society, making a positive contribution. And we expect that too, as a company. Behaving responsibly includes, among other things, respecting human rights, operating safely, and paying the right amount of tax in the right place. Companies can only show people whether they are meeting these expectations if they are transparent about what they do. Third, greater transparency by companies help the governments develop fair, stable, and effective tax systems that ensure robust public revenues, invite private investments which is needed in countries, and help business to grow so they can create sustainable jobs for people, for me, for you, for all of us. So it is important that companies pay their fair share of taxes, and it is important that they are transparent about how much they pay. Making it specific, in 2018, Shell made a decision to be more open about tax beyond what the law required us to. So we did more than we had to, and to publish our first tax contribution report in 2019. You can call it, we try to meet ESG targets, or you can just call it, we used our common sense, but this really is where the world is heading towards, and has been heading towards in the past decade. Even though this report was among the first of its kind, our efforts to share information as a company were not new. In fact, the move was part of a growing trend by Shell and other companies to become more transparent about how they operate and about payment of taxes. For example, in 2003, Shell became one of the founding members of the EITI. Maybe some of you know it, the Extractive Industries Transparency Initiative. The EITI requires members to disclose information about every step of their industry, from the moment when raw materials are extracted, oil and gas, Shell, that's oil and gas, to how revenues make their way through the governments and ultimately how they benefit the public, you, me, everybody here. In 2012, we took another step forward and we voluntarily published our tax payments in 14 countries for the first time through our Payments to Governments report. We have been publishing this report every year since, most recently a couple of weeks ago, when we detailed payments to 25 governments in countries where we have upstream operations, oil, gas, those type of operations. It's mandatory now. We already started publishing some of it before. 6 years later, in 2018, I mentioned it before, we joined forces with the not-for-profit organization, the B Team. I think it was mentioned already by some of the people who spoke before me, the B Team. Together with other companies, investors, NGOs, we developed a practical set of responsible tax principles.
So we were starting from a strong position when we decided to publish our first tax contribution report covering 99 countries across all our businesses, not just upstream. The report underscored the important contribution that a company like Shell makes to society worldwide by paying its taxes. We don't mind paying taxes, and we don't mind sharing how much they are. Just to put some figures on the table here, in 2021, Shell paid about $60 billion to governments, $6 billion in corporate income taxes, $6-7 billion in royalty, typical upstream type of payments, and we collected 40 to 50 billion in excise duties, sale taxes, and similar levies on our fuel and other products on behalf of governments. And in order to pay these taxes, we had to file around 43,000 tax returns and process 24,000 payments. That's huge. And that's also something to be proud of and something that people may know. But I'll be honest, it took a great deal of work and many internal discussions before we could publish this report. Because even though Shell already adhered to many of the B Team principles, there is always room for improvement. And also many employees in the company had concerns about how, for example, people might interpret or misinterpret this new tax information. The more information we released, the more we put ourselves under a magnifying glass, resulting in understandable but sometimes very tough questions from the public, the media, and from investors. Ultimately, however, we knew there was much to be positive about. And however difficult the questions, we were able to answer them. Sometimes difficult, but we managed that. Our first tax contribution report was published in December 2019, making Shell one of the first multinational companies to disclose its corporate income tax payments on a country-by-country basis. So every country, all our CBCR information, all in the report. And that report, together with a world map, you can find it on the website. There's much more than that. It's a very extensive report where we look at very different aspects of how our company is taxed, what our approach to tax is, what our strategy is, etc., etc. As expected, our first report received a lot of attention. In fact, on its first day, it was one of the most widely viewed reports we had ever published. There was a lot of interest, especially in the first one, a bit less so in the second and the third, I will admit, but especially in the first one, because we were doing something different. We were a front runner in the industry, and maybe not just the industry, but as a company in total. And the report triggered a lot of tough but fair questions. For example, why a company like Shell receives tax refunds in certain countries, and why Shell is present in low tax jurisdictions. What do we do there? Is tax a driving reason there? What do you do on some of those tropical islands? We were able to answer and tackle these and other critical questions to the public, but also, for example, when Shell was invited to talk about our own tax position in the Netherlands for members of the Dutch Parliament in a hearing in 2019. So there was so much interest in the taxes and how we paid that we actually had to go in and explain it to Dutch Parliament. However, many NGOs, policymakers welcomed, investors also welcomed our voluntary commitment to tax transparency. And we saw the report feeding into discussions around the world. And over time, other companies joined the movement to be more transparent about their taxes. I think I can say that almost every month there's a new report of another company that's joining in and is more transparent and talks about their tax positions.
We will continue to encourage other companies also, if they're on the phone here in this meeting, to disclose more information about their approach to tax and how much tax they pay. One of the best ways for Shell to do this is by continuing to lead by example. So with our third tax contribution report, which covers 2020 information, and it was published last year in 2021, we continue to search for ways to improve the level of transparency and to share more information. And actually, we continue asking ourselves the difficult questions like whether our presence in low tax jurisdictions is still necessary for our business. And actually, it also means that we decided that some of those activities can be ended. Our finance activities in Switzerland, for example, our lending activities in Bermuda, we decided that they weren't needed anymore and we stepped away from them. For the third report, the one that we published December last year, we also spoke a lot about tax incentives, a specific topic that we wanted to share more information about. Exemptions and reliefs that governments around the world use to encourage investments and job creation. More transparency about these incentives can, we hope, lead to better understanding with people, with the public, about what they are intended to achieve and the responsibilities the businesses have when using these incentives. So we intend to continue to improve transparency in Shell, and we hope others will do the same. As Fabio mentioned, when he was talking, soft law turns into hard law. In the European Union, a directive was agreed on public CBCR. I think it was in December of last year, December 2021. Mandatory publication of country-by-country reports, i.e. what we are currently doing is going to be mandatory. We at least had the benefits of being a front runner and reaping some of the fruits of what was happening there. It is important to note that we believe it's important for transparency requirements to be aligned and consistent to ensure quality and comparability of data when informing the public debate. CBCR data can inform, they add facts to the debate, and that is what we need. It's also easier to comply with for companies if there's one standard, and that's one of the things that we aim for, that not every country introduces its own standard, but that we stick to one standard as much as possible. Almost there. There's one more thing I want to say, which could be of interest to companies doubting the wisdom of becoming more transparent. Opening yourself up to scrutiny, as Shell has with the publication of our tax contribution reports, can feel like taking an unnecessary risk. I know it felt that way to us initially. I've experienced that myself. Lots of push from people around me saying, are you really sure we want to do this? When we first started considering the report, we thought through all the possible risks and downsides and unintended consequences. But I can tell you now that in reality, these concerns did not play out. In fact, being more transparent strengthened the trust in our company, in Shell. And it continues to strengthen our relationships with the customers, investors, policymakers, and other important stakeholders. So I would encourage more companies to open their books and to show their financial contributions to society, because meeting society's expectations will earn them trust, and because more transparency can support the development of fair, stable, effective tax systems, which are very important, and today even more than ever. Thank you. Thank you very much, Joost. Really appreciate you sharing your experiences with us.
I'll now turn to Portuguese. Muito obrigado, Joost, novamente. A sua experiência é muito rica no assunto, né? Esses dilemas que vão desde os teóricos até os práticos, né? O que significa tomar uma decisão de negócio, de sair de um país, de sair de uma jurisdição de tributação favorecida, por exemplo, como você disse. Então, desde dilemas de negócio e de tributação internacional até dilemas de ficar sob o microscópio. Enquanto você estava falando, para quem me conhece, sabe que eu gosto de analogias, e tendo sido nascido e criado no Rio de Janeiro, eu vou usar uma analogia, que é o seguinte: a onda dos princípios tributários institucionais, né, de responsabilidade tributária institucional, essa onda está vindo, é inevitável. A decisão que nos cabe é se a gente vai surfar essa onda ou se ela vai bater na nossa cabeça. Com isso, eu passo a palavra para o Rodrigo, como eu mencionei antes, e também a Thaís, CFO da Petrobras, um profissional super capaz que eu conheço já há alguns anos, e há alguns anos conversamos bastante sobre a área de transparência. Eu sei o quão apaixonado ele é com a transparência, e principalmente transparência fiscal, que depois de conversar um pouquinho, ele ficou animado de implementar na Petrobras. Então, sem mais, eu vou deixar o Rodrigo contar um pouquinho dessa história, como é fazer isso numa empresa brasileira. Obrigado, Fábio. Antes de mais nada, agradecer a você e ao IBDT pelo convite para estar aqui com vocês hoje, um painel de altíssimo nível e com profissionais brilhantes como estão aqui com a gente hoje no painel. Agradecer também e parabenizar você e a Thaís pela organização do painel e pela moderação desde já. Antes de chegar na minha vez aqui, já aprendi muito, então já estou considerando o painel extremamente bem sucedido. Nem comecei a falar ainda, acho que eu vou ser o mais júnior aqui a falar depois de tudo que eu ouvi até agora, então acho que é um orgulho estar aqui com vocês. Vou aproveitar a sua analogia. Eu já estou no Rio há 15 anos, mas eu sou mineiro e decidi surfar a onda, não deixei a onda, né, bater nas minhas costas, apesar de ser mineiro. Mineiro normalmente deixa a onda bater nas costas, mas nesse caso especificamente eu surfei a onda, né, vamos dizer assim. Mas prazer estar aqui com vocês hoje. E eu acho que assim, essa jornada de transparência fiscal da Petrobras, ela é bem interessante porque ela casa com uma jornada que é muito ampla da companhia, né? Uma jornada em que a gente fala de recuperação financeira, recuperação de credibilidade, recuperação de governança, de imagem e reputação, revisão ampla da estratégia da companhia, com foco e um posicionamento claro, e a gente falou muito aqui em ESG. Hoje a Petrobras se posiciona claramente em ser um grande player da indústria de óleo e gás, focado em ser um player que a gente chama de low carbon, low cost, quer dizer, uma empresa focada em ativos do pré-sal no Brasil, que são ativos que permitem que a Petrobras seja um dos operadores no mundo de óleo e gás, e com todo esse movimento da transição energética muito competitivo, né? Se a gente pensar que um campo do pré-sal, em termos de toneladas de CO2 por barril produzido, o nível de emissão é menos da metade da média mundial, então a gente está ali muito bem posicionado no primeiro quartil do mundo em termos de baixas emissões, então uma responsabilidade forte em descarbonizar as operações da Petrobras e ser uma empresa com nível elevadíssimo de eficiência energética, para que a gente dê uma contribuição sólida para todo o movimento de transição energética. Então, tudo isso se fala também com esse contexto da jornada de transição e de transparência fiscal. E aí a gente, às vezes, acho que o Fábio, o Amal e o próprio Joost falaram um pouco ao longo das apresentações, que a gente pensa, talvez, empresas que atuam em vários países, né, pensa um pouco ali nas ações 12 e 13 do BEPS, né, um foco ali em transparência, em country-by-country reporting, local and master files, mandatory disclosure regime, anti-hybrid, quer dizer, um foco ali naquela obrigação, vamos dizer assim, mais primária, né, em relação à transparência fiscal. E eu fico muito feliz de ver empresas, e aí
como a própria Shell, que é um exemplo nesse assunto, e a Petrobras também tomando esse movimento de ir bastante além daquilo ali. E bastante além do que é o, vamos dizer assim, obrigatório, e aí a Lid falou mais cedo também, dando um passo de disclosure voluntário, que como o Yosso foi muito feliz na colocação dele, envolve uma tomada de risco, obviamente, né? A gente tem, e aí ele falou muito bem, estamos num país em que temos um nível de litigiosidade elevado, então dar esse passo no Brasil também tem risco, né? E acho que é um ato de coragem também das empresas que o fazem, então acho que, e tem mais empresas fazendo, né? Estou citando aqui o caso de Petrobras e Shell, mas não são as únicas no Brasil, claramente. Mas eu acho que é bacana contar um pouco dessa história, né? Porque essa história, se a gente olhar ali o que, talvez casar com a linha do tempo, principalmente da aprovação das ações do BEPS ali na OCDE, e começando ali, casa um pouco com a história da Petrobras ali 2015, 2016, em que a gente começa essa jornada de transformação. E aí eu divido essa história da transição para a transparência fiscal, talvez em 4 grandes momentos. E aí eu achei bem bacana, Fábio, você ter comentado, e a Elide também, da importância de trazer não só o board, a diretoria, mas todos os níveis da organização para esse processo. Mas acaba tendo um kickoff muito importante do Tony at the Top, né, de trazer o alto da organização para se engajar, pelo menos nesse início, né, e aí o nosso início de jornada, ela começa num momento de grande dificuldade da companhia, né, um momento desafiador da companhia ali em 2015, 2016, em que os grandes pilares eram liquidez, transparência e como é que a gente comunica adequadamente os riscos que existiam naquele momento, né, um momento em que a companhia passava por uma situação extremamente difícil. E aí, isso começa, e aí ali com a experiência de conselhos, acho que tem um pouco claro essa dinâmica, como é que funciona no dia a dia, mas começa muito de uma relação próxima entre a área contábil e fiscal da Petrobras com o comitê de auditoria, a área jurídica, para desenvolver, na época a gente criou um grande grupo de trabalho para avançar na transparência voltada para contencioso. Era um primeiro passo ali voltado em impactos nas demonstrações financeiras, como é que a gente comunica adequadamente para o mercado os riscos envolvidos no contencioso, e aí, claro, que o contencioso fiscal ele tem um papel muito relevante, né, nesse processo, e aí a gente passou vários meses estudando tudo que tinha de melhor no Brasil e no mundo, boas práticas em termos de controles, em termos de divulgação e reconhecimento nas demonstrações financeiras, e aí a gente teve a felicidade de ali entre 2016 e 2017 ser até convidado por algumas instituições de renome no Brasil, porque a gente percebeu que muita coisa do que a gente fazia, que não sabia que fazia bem feito, a gente fazia muito bem feito e a gente conseguiu aprimorar. Então, na época, a Petrobras se tornou e saiu até umas notícias em Valor Econômico na época, alguns jornais, a Petrobras sendo uma referência em termos de benchmark de divulgação das informações de contencioso. A gente tinha um nível de transparência mais alto do que a gente até imaginava que a gente mesmo tinha. Então, esse movimento de benchmark, obviamente, a gente aprimorou muita coisa nesse processo e evoluiu muito nesse processo, mas foi um primeiro momento em que o foco era muito em risco de liquidez, a companhia passava por uma situação complexa de liquidez naquele momento, então, obviamente, a liquidez associada a contencioso, a gente sabe que toda a discussão que a gente passa em depósitos, na disputa na esfera judicial, então tudo que acontecia em termos de risco, liquidez e como aquilo impactaria a companhia, era muito foco naquele primeiro momento, né? Ser transparente em relação a algo que representava um risco, vamos dizer assim, naquele momento, e era um primeiro passo, né? E aí, isso caminha, quando a gente olha para os princípios, aí no final vou falar um pouquinho dos princípios que a gente inclui no nosso relatório fiscal, mas isso caminha desse primeiro momento voltado para risco, para um segundo momento voltado para governança. E aí um momento voltado para governança, obviamente super conectado com o ESG, né? Governança no sentido de como é que a gente assegura um modelo de transparência fiscal que funcione bem e como é que a gente assegura também um modelo de risk management, né, de gestão de risco associado à parte fiscal que funcione adequadamente, né? O primeiro passo foi divulgar aquilo adequadamente, o segundo foi como é que a gente traz nas diversas esferas da companhia um modelo de gestão de risco tributário que funcione, né, que a gente assegure que as alçadas adequadas, seja diretoria, seja conselho, seja comitê de auditoria, estejam envolvidas, por exemplo, em posições fiscais incertas, em tomada de decisão a respeito de posições fiscais incertas, que é um assunto que acontece com qualquer empresa e precisa ser tratado com naturalidade. A Lid foi muito feliz nos comentários a respeito das discussões todas que acontecem no Brasil, e tomar posições fiscais incertas no Brasil é algo rotineiro para as empresas, né? Aí não estou nem falando de planejamento tributário
agressivo, nada disso. Estou falando de coisas que a gente acha que está fazendo by the book, e o by the book não é tão claro se é by the book mesmo ou não, né? Então, assim, a gente sabe que ter uma governança adequada para isso era um passo importante. Então, esse foi o segundo passo dessa jornada. Em paralelo a isso, o que eu diria que foi um terceiro momento, e aí sim começa a conectar um pouco, principalmente com a ação 13 do BEPS, que foi um momento em que a gente precisou se preparar para uma mudança dramática em termos de divulgação de informações país a país, né, o country by country reporting e os arquivos, né, os local files e master files, que falam sobre o negócio, o planejamento, como é que a empresa se estrutura. E aí, Fábio e eu, acho que vão lembrar bem, né, isso casou com um momento da indústria de óleo e gás no Brasil, de grandes mudanças também, né? Então, assim, era um momento de aumento de transparência com um momento de mudança forte no regime fiscal, e aí especialmente na indústria de exploração e produção no Brasil, que mudou muito naquela época. As empresas se estruturavam de uma forma e tiveram que se estruturar em 2, 3 anos de uma forma completamente diferente. Aí tive a felicidade de trabalhar muito próximo do Fábio nesse período de transição, que foi um período muito intenso para a indústria como um todo, e aí isso gerou um movimento casado sobre a questão da transparência e da governança também, de como é que a gente faz para aproveitar esse movimento em que a gente já vai precisar mudar muito a forma que a gente atua e torna a nossa atuação, e aí obviamente principalmente na parte internacional, mais simples, mais transparente, focada em substância e locais onde de fato a companhia tem as suas atividades. Aí eu sou muito feliz quando falou sobre encerramento de atividades em certos locais, e isso foi parte rotineira desse movimento. E aí, nós como profissionais da área financeira, da área fiscal, a gente sempre passa por momentos em que é um desafio importante essa parte de encerrar, às vezes até locais em que você tem atividade comercial, mas que naquele momento deixa de fazer sentido você ter atividade comercial. Então, fazer esse movimento ele foi muito amplo na indústria de óleo e gás nesse período. Então, eu diria que assim, o terceiro momento foi esse momento em que a gente passou por uma grande mudança para simplificar as atividades, simplificar a forma de atuar, atuar em menos localidades, mas de forma mais direta e com um nível de transparência muito maior. E aí a gente acompanhou e adotou, e acho que a adoção das ações do BEPS para Petrobras e Shell aconteceu em períodos muito parecidos, né? Então a gente partiu para um nível de transparência muito elevado, e aí estou falando por enquanto de transparência obrigatória ainda, né? Não estou nem falando do voluntário. Então a gente precisou se preparar muito para isso, e aí obviamente a gente aproveitou esse movimento para reorganizar os negócios. E é claro que a gente sabe que encerramento de empresas é um processo que é um processo moroso. Então, assim, a gente até hoje tem processo de encerramento de empresa acontecendo. Acho que a Shell tem algo parecido, né? Assim, não é um processo que você faz do dia para a noite, mas as decisões tomadas importantes naquele momento. Então, esse eu acho que foi o terceiro momento, vamos dizer assim, dessa jornada. E aí a gente entra no quarto momento, que eu acho que aí é onde a gente consegue dar um passo, e aí tive a felicidade de estar atuando nessa jornada de transição da indústria na época e muito próximo do trabalho que o Fábio fazia com o B-Team, e conhecer um pouco do trabalho, entender um pouco o que estava sendo feito e como é que a gente trazia aquilo para o Brasil, como é que a gente trazia os princípios de responsabilidade fiscal, como é que a gente criava mais transparência fiscal para uma empresa brasileira. E aí, assim, para mim foi muito claro que uma empresa, e aí óbvio a dinâmica da Petrobras, uma empresa que representa 4% do PIB brasileiro, era uma empresa claramente case para poder fazer esse tipo de coisa, né? Assim, quem mais do que uma empresa que representa 4% do PIB para ter um nível de transparência fiscal muito acima da média, muito acima do obrigatório, e se engajar nessa agenda dos princípios de responsabilidade fiscal. Então, eu me tornei um grande entusiasta desse assunto e em fazer essa jornada acontecer. E aí foi uma feliz coincidência, porque assim, a gente passou por um processo em que a gente vinha fazendo diversas melhorias nas divulgações da companhia. A Petrobras, ali nos anos de 2019, 2020, felizmente foi premiada pela ANEFAC com a melhor demonstração financeira do Brasil, ali no troféu ANEFAC. Então, assim, era um momento muito bom para a companhia. E aí as datas até casam um pouco com o movimento da Shell. O nosso primeiro relatório fiscal ele acontece em abril de 2020, em relação ao exercício de 2019.
E aí eu volto um pouco num ponto que o Fábio e a Lid falaram mais cedo, da importância desse engajamento entre os times e a alta administração, né? O time fiscal da Petrobras já tinha muito claro que aquele era um passo fundamental, e aí a gente teve a felicidade de ter naquele momento um CEO e uma CFO que também compraram essa agenda, e pelo contrário, né, eu era na época, eu estou hoje como CFO, mas na época eu era executivo da área contábil e tributária, e me cobraram que eu antecipasse em 1 ano a entrega do primeiro relatório fiscal, que era algo que eu planejava para o ano seguinte, quando eu levei o projeto dizendo, olha, daqui a 1 ano vamos divulgar, não, a gente quer o desse ano. E ali, assim, a gente estava parcialmente pronto para fazer, isso era comecinho de 2020, não, a gente quer em abril fazer o de 2019, né? E aí, referente ao ano fiscal de 2019. Então, foi um movimento bem interessante. A gente começa o relatório, e aí eu indico a todos que tiverem a possibilidade de entrarem no site para conhecer, no site da Petrobras, é bem bacana. A gente divulgou o primeiro ali em 2019, mas que a gente evoluiu muito de lá para cá, muito desse primeiro modelo. E a gente começa ali um relatório muito focado em Brasil, que obviamente, né, a companhia ela tem mais de 95% das operações dela no Brasil, e a boa parte da geração de valor da Petrobras acontece no Brasil, mas diferente talvez de uma empresa como a Shell, que tem uma atuação mais espalhada entre diversos países, o nosso grande foco era como é que a gente gera transparência numa empresa que atua em todos os estados brasileiros, em milhares de municipalidades, em milhares de municípios. Então, assim, o nosso foco era mostrar como a gente tem capilaridade, e aí coisas como, por exemplo, um mapa de calor do que a empresa representa de recolhimento de ICMS em diversos estados brasileiros. Tem estado que a gente é metade do ICMS do estado, né? Então, assim, como é que a gente atua nos estados brasileiros? A gente entendeu que isso era muito mais relevante naquele momento do que, de fato, focar especificamente na questão da atuação mais internacional. Então, num primeiro momento, a gente focou na atuação no Brasil, e aí, claro, que a gente foi caminhando para poder evoluir no sentido de aumentar a transparência em relação ao que a gente atuava nos demais países também, e o relatório foi evoluindo nesse sentido, é uma peça viva. A gente evoluiu no momento seguinte para fazer divulgação trimestral, então a gente começou com uma peça anual, que virou uma peça trimestral, hoje a gente divulga trimestralmente junto com os resultados. E aí, para fechar, assim, eu acho que um ponto que eu acho bem bacana que a gente fez agora no último relatório, a gente conseguiu fazer que eu chamei de tríade do ESG, que foi divulgar, junto com agora com a divulgação de resultados anuais da Petrobras, a gente divulgou as nossas demonstrações financeiras, o pacote, né, com relatório anual, etc. Mas no mesmo dia a gente divulgou o nosso relatório fiscal e nosso caderno de mudança climática. Então, assim, a gente conseguiu abarcar todos os aspectos relevantes do ESG de forma muito ampla, e aí eu também recomendo a todos que conheçam o nosso caderno de mudanças climáticas. Assim, é uma coisa que várias empresas da indústria de óleo e gás têm feito, e é um documento que, assim, eu recomendo às pessoas, por curiosidade mesmo, conhecer, porque a gente aprende muito com aquele documento, independente de ser da indústria de óleo e gás, é um documento que as pessoas aprendem muito. Então, eu acho que, assim, foi, como eu falei, foi uma jornada. Eu acho que os princípios, e aí a gente está falando, né, os nossos princípios de governança, de conformidade, de ter um nível elevadíssimo de compliance tributária, a gente é muito responsável em termos de compliance, de assegurar que as estruturas dos negócios, de fato, reflitam substância e as estruturas adequadas de negócio, e que os negócios sejam endereçados dessa forma. A gente fala muito de relacionamento com as autoridades fiscais. A Petrobras tem uma postura de um nível de transparência muito elevado no relacionamento com as autoridades fiscais, e a gente coloca isso, e aí eu acho que essa é uma mensagem importante também. A gente falou muito dos princípios, mas os princípios eram algo que, eu até comentei isso uma vez com o Fábio, né, assim, eles existiam no dia a dia da rotina das pessoas. Elas, de uma certa forma, já atuavam com aquilo como um driver, como um mindset, né? Por exemplo, isso que eu falei do nível de transparência e do bom relacionamento com as autoridades fiscais. Mas quando você faz um statement para fora, explícito, dizendo que você, de fato, é comprometido com um relacionamento adequado com as autoridades fiscais, você é comprometido com a transparência fiscal, que você é comprometido com capacitação, responsabilidade social, responsabilidade fiscal, que você se sente responsável por transformar o sistema fiscal do país em um sistema mais eficaz. E aí, o Fábio sabe o quanto empresas como Petrobras e Shell são engajadas em diversos grupos, não só grupos da indústria de óleo e gás, mas grupos tributários. A gente faz questão de estar presente, e aí eu gostei da frase do Yossa, a gente faz questão de estar sentado à mesa para não estar no menu, né? Então, acho que a gente se sente responsável
por esse movimento e por fazer isso acontecer. Quando você coloca isso explícito num documento corporativo e que passa por toda a governança da companhia, que tem um statement forte da alta administração, nosso relatório tem uma mensagem normalmente do CEO e do CFO, um statement da administração naquele sentido, eu acho que isso cria ainda mais compromisso e mais responsabilidade, e o próximo passo é sempre como é que a gente vai além, como é que a gente é mais transparente, como é que a gente consegue avançar nessa agenda, e esse é o nosso compromisso, e eu acho que assim, não tem nenhuma dúvida que, como o Yost falou, assim, a despeito dos riscos e da complexidade da tomada de decisão, é um enorme gerador de valor para qualquer empresa, e eu acho que é algo que de fato agrega muito valor para o ambiente de negócio no Brasil também, esse movimento de aumento da transparência fiscal. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Excelentes palavras. Na verdade, enquanto você estava falando aqui, eu lembrei que acho que foi 2020, eu comentei com o Yost, eu morava na Holanda, a gente trabalhou junto nesse projeto, e eu comentei com o Yost, esse projeto que a gente demorou 1 ano para fazer, a Petrobras implementou em 2 meses. Então, eu acho que foi muito impressionante aí a jornada de vocês. Eu acho que você sempre foi um patrocinador disso, né? Assim, não só a Petrobras, mas você pessoalmente ganhou diversos prêmios aí na área de transparência. Muito obrigado por compartilhar essas palavras. Com isso, a gente se encaminha aqui para os 10 minutos finais. Eu vou franquear a cada um dos nossos palestrantes últimas palavras, coisa rápida, 1 a 2 minutos, por favor, porque depois eu queria devolver ainda a palavra para a Thaís para fazer um fechamento aí de mais ou menos 5 minutos, para a gente poder se manter no horário aí e fechar às 17h15 do Brasil. Vocês querem observar a mesma ordem? Talvez, Amal, would you like to bring us your final words? Sure. Yeah, sure. You would be pleased to know that I found the English button, Fabio. So I enjoyed the conversation much more. I didn't have to rely on my language skills, and can I just say that the interpreters are absolutely brilliant. So, I mean, maybe like just very quickly from me, I mean, I talked a lot about, like the myriad of legislation, new taxes, carrot and stick, and how governments are using public policy actually to drive the right behavior. I would just encourage everyone to look at 3 things. One is the sector where they operate, because a lot of the policies actually will be sector specific, and it's really important to be on top of that. The second thing is looking at the location. I mean, we are talking about certain policies in Brazil, but actually when you move your production lines from one country to another, or where you have like supply chain, which is based in different countries, that can have a number of implications. So that's really important. And the third element, which is actually probably the most important one, is how do we connect tax to the business strategy? Because, I mean, tax is not just about like paying a fair share, it's about understanding what the business strategy is, the business growth, and helping. So the tax team should help the CFO, the CEO actually to design that strategy, because a lot of the business decisions will have huge ESG tax implications. So it's really important. So I just want to leave people with these 3 considerations. Thank you. Thank you very much. Elide, por favor, se você pudesse colocar suas palavras finais. Obrigada, Thaís. Eu queria, na verdade, o que eu queria falar, primeiro, parabenizar todos aí, porque foi um aprendizado imenso, realmente, tudo que cada um de vocês disse. Eu queria destacar que me parece que, hoje em dia, nas políticas que se traçam de ESG, é essencial que tenha também um especialista tributário para poder ajudar as sociedades nas questões que são tributárias, né? Porque é uma especialização grande. E quando eu fiz aquela convocação para a gente fazer a reforma tributária, não é uma brincadeira, não. É a gente buscar oportunidades. Eu estava falando com o Fábio,
a gente começou discutindo, o Fábio trouxe uma questão, não, o Fábio não, acho que foi a Thaís, uma questão de doação. Vou falar só uma coisa muito rapidinha, até porque esse fato está na internet, estão fazendo websites e tal. O que acontece aqui no Brasil, nas doações? As doações só são dedutíveis observadas determinadas condições. Então, eu vi que o pessoal da indústria farmacêutica, isso pode acontecer com muitas outras indústrias, um pouco antes do final do prazo de validade do medicamento, ele quer fazer doações para a Cruz Vermelha, enfim, né, para essas entidades todas. E aí, quando ele vai fazer doação, a lei brasileira impede a dedução. Ou seja, se você pegar um medicamento que estragou e jogar fora, você deduz a perda, mas você não deduz a doação para uma entidade dessas. Eu acho que a proposição deles, que eu achei muito interessante, para mim entra no nosso tema ESG, ou seja, fazer a doação com a finalidade de compaixão, de atendimento a quem precise, mas precisa fazer uma lei. Então, nós temos que trabalhar numa reforma tributária que precisa mudar a Constituição, precisa mudar alguns aspectos da lei ordinária, e a gente vai adaptando às novas práticas que são sérias. Era isso que eu queria falar e convocar todo mundo. Mais uma vez, obrigado e parabéns a todos. Boa viagem. Não, boa viagem, não vão embora, todo mundo está em casa. Tudo de bom para vocês e até a próxima vez. Muito obrigado, Elide. Joost, any final words? Yes, thank you very much. Yeah, just, I mean, many final words. It's really nice to hear the different perspectives of the people around this panel, and indeed, it's been very helpful to hear a bit of the English. It's difficult to then combine everything, but I think we've all touched on our sort of, from our angle, we looked at ESG. And ESG is, I mean, it's a term, and people use it a lot, but really what it boils down to, and that's my big plea to everybody here, the world is changing rapidly. Companies are expected to take their responsibility. That may have been different in the past, but it's very true now, and especially on tax. My world as a tax advisor, not at PwC, Amal, but at Ernst & Young in the past, was a completely different mindset to where companies are at this very day. Companies need to take responsibility. We experience it every day, and we need to help people change. We need to support an honest conversation, a fact-based conversation, and that means, well, amongst others, it means that we have to be transparent. We have to be transparent to add facts to that debate, and companies do that. And I'm happy that Petrobras is also following in those footsteps, because only then, only if we have that honest debate with different parties at the table, only then can we really move towards fair, stable, and effective tax systems. There's a lot going on in the world. It's not all making it easier, but certainly we are moving. We're really moving ahead, and I really hope that everybody will be. Well, I think the Portuguese example was sailing the wave, or something along those lines. But be on the wave and make some nice moves. I'm sure Fabio will be the example for us there. Thank you. Thanks, Joost. Rodrigo, desculpa, trava-língua. Não, tranquilo. Bom, acho que eu falei muito sobre a jornada, né? Eu acho que, como eu comentei, eu acho que esse caminho da transparência fiscal é um caminho essencial para as empresas, e ele gera muitos resultados positivos, né? Então, eu acho que isso precisa ficar bem claro para as organizações, o tamanho do efeito positivo que isso traz em ter uma percepção mais clara da sociedade, da contribuição de cada empresa, de ter uma educação mais clara, né? Eu acabei não falando antes, mas o nosso relatório fiscal, a gente faz algumas coisas do tipo educar como é que funciona o regime fiscal de óleo e gás,
A gente tem uma parte que é quase que educativa, como é que funciona a tributação da indústria, como é que funciona a tributação de combustíveis, e aí você trazer o público em geral para entender aquela, não só o que você contribui, mas entender como é que é a dinâmica daquela indústria, como é que aquela indústria contribui para a sociedade. Eu acho que é um outro ponto muito positivo que gera conscientização, gera maior engajamento, e obviamente a Petrobras teve a felicidade ano passado de, depois de 5 anos ausente, retornar para o Dow Jones Sustainability Index. É claro que isso não é só relacionado à transparência fiscal, é relacionado a todo um movimento da companhia em relação à sustentabilidade e à agenda ESG, mas eu acho que é uma felicidade estar nesse tipo de benchmark, que eu acho que para a gente é um valor fundamental. Então, eu acho que é de fato uma agenda fundamental para as empresas, e por mais que hoje ainda não seja uma agenda obrigatória, eu tenho uma leitura muito parecida com a do Jost, do Fábio, de que é questão de tempo para se tornar uma agenda obrigatória. Então acho que a gente precisa se mover antes e estar preparado, e é uma jornada que de fato gera valor para as empresas, então estimula as empresas a tomarem esse movimento. Excelentes considerações, Rodrigo. Com isso, eu passo a palavra para a Thaís para fazer o nosso fechamento, e aproveito aqui para deixar meus agradecimentos finais para todo o comprometimento dos painelistas. Thaís. Muito obrigada, agradeço a todos. Realmente foi uma mesa que trouxe muitos aprendizados, muitos pontos otimistas, né, sobre a tributação, a relação entre o direito tributário e o ESG, e espero que esse seja o primeiro de vários debates sobre o tema, e me orgulho muito de saber que empresas como a Shell e como a Petrobras estão dando esses passos tão importantes para que nós tenhamos um ambiente mais transparente, mais responsável fiscal. Então, com isso, eu encerro essa mesa e agradeço novamente aos organizadores do Congresso pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada.